298 e 297 aqui da rodovia que corta São Joaquim na Serra de Santa Catarina. Neste momento, as equipes da empresa contratada pelo governo estão finalizando a drenagem desse trecho aqui da rodovia. E por isso, uma das faixas foi bloqueada, a faixa central e mais à frente também a faixa da direita em direção ao painel aqui na SC 114. As equipes da empresa contratada também estão fazendo a orientação do trânsito aqui no local. Na reta final da obra deve ser feito também o pavimento, depois a sinalização aqui na SC 114. Essa é uma obra emergencial que começou em outubro, depois de uma forte chuva aqui na Serra Catarinense, que inclusive provocou rachaduras aqui nesse trecho da SC 114 e que também a rodovia foi bloqueada por conta dessas chuvas em outubro do ano passado. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina, a previsão de entrega dessa obra aqui é final de março deste ano. Lene Pará. Obrigada, Rafa, pelas informações.